Graças a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quantos recebem essa paz? Diz eu, Jesus é fiel. Que Deus abençoe a vida de todos de uma forma especial e poderosa. Sem perca de tempo, abre a vossa Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje era um culto que era para estar a casa cheia. Glória a Deus. Mas Jesus sabe. Quantos encontraram, diz amém? Que diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 escartiçar de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes às provas os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu achastes mentiroso, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Somente até diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nessa noite, com as palmas que louve o nome santo do Senhor. Igreja, eu peço que vocês redobrem a atenção a essa mensagem que vai ser pregada aqui nessa noite. Mensagem esta que o meu coração ardeu ao momento de eu estar estudando ela, porque aqui eu vejo o próprio Cristo direcionando a uma das igrejas, aonde ele faz um alerta: lembra-te aonde caístes, porque abandonou o primeiro amor. Eu vejo o Senhor aqui se preocupando com a igreja que tinha algumas características que outras igrejas não tinham. Aqui eu vejo uma igreja aonde colocava à prova aqueles que diziam ser profeta e na verdade se acharam mentiroso, porque de profeta não tinha coisa nenhuma. Era uma igreja que não engolia qualquer comida. Era uma igreja profundamente instruída na palavra. Era uma igreja que tinha em esforçar a fazer a obra de Deus pelo amor do nome dele. Uma igreja que não desistiu no momento da perseguição, no momento da luta não parou, sempre colocou a cabeça olhando para cima e dizendo: não vamos parar. Eu quero dizer algo aqui a respeito desta igreja. Primeira, que o Senhor ele vai observar agora e vai ver algumas qualidades, e ele vai elogiar esta igreja. Agora entenda, no versículo 2 e no versículo 3, olha o versículo 2, olha o Senhor elogiando: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pusestes sofrer os mal, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu
achastes mentiroso. Olha outro elogio, versículo 3: e sofrestes, e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. A outra qualidade que Jesus encontra neles, nesta igreja de Éfeso, é o verso 6: tens porém isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Bonito. Quanta bondade do Senhor começar com essas palavras de elogio. Em primeiro lugar, esta era uma igreja que servia, trabalhando com zelo na obra do Senhor. Sem dúvida, sua agenda semanal era repleta de atividades. Também era uma igreja que se sacrificava, pois o tempo, o labor significa trabalhar até a exaustão. Então essa igreja, ela trabalhava até a exaustão. O que isso significa? Essa igreja, os membros dessa igreja trabalhava, se doava à obra até chegar ao cansaço, o esgotamento físico. Então não era simplesmente uma igreja que iniciava o trabalho e abandonava no meio do caminho, não. Quando ela iniciava o trabalho, mesmo exausta, mesmo cansada, mesmo com o corpo físico cansado, ela resistia a trabalhar, ao ponto dela olhar fisicamente, dos membros olhar fisicamente e dizer: eu não consigo mais, porque o ponto da exaustão me abraçou, de eu chegar ao ponto de não conseguir mover sequer os braços, porque eu trabalhei, eu me doei até cansar a obra. Então essa igreja não era a igreja que iniciava um trabalho porque ouvia uma palavra que machucou alguém que ela parava, não. Ela trabalhava por capricho até cansar. Eram os membros que gastavam a sua energia na obra de Deus, e não gastava a sua energia falando mal do irmão, não gastava a sua energia correndo atrás de uma bola. Ela gastava a sua energia na obra, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Os cristãos de Éfeso pagavam um preço para servir ao Senhor. Era uma igreja, uma congregação firme, pois o termo perseverança significa resistência em meio às tribulações. Então a perseverança significa resistência no meio das perseguições. Essa igreja era situada no meio de um povo pagão, no meio de um povo que adorava falsos deuses, falso ídolo. Então essa igreja confrontava diretamente com o paganismo. Então era uma igreja que era perseguida por pregar a verdade. Mas mesmo ela sendo perseguida, no meio das tribulações, ela era uma igreja resistente, porque era firmada na palavra. Então a igreja de Éfeso, ela era implantada no meio de um povo pagão, quer ser atribulado e perseguido, confronta o sistema, confronta a idolatria, confronta o lesbianismo, confronta o homossexualismo, para você ver a tribulação. Mas mesmo sendo uma igreja perseguida, ela se mantinha resistente, ela se mantinha firme no meio da perseguição. E era uma igreja que no meio da perseguição, ela trabalhava para o Senhor, até chegar ao ponto do esgotamento físico chegar. Ela resistiu no meio da tribulação, não desistia diante da adversidade. Adversidade, várias tribulações, adversidade, vários problemas. Então essa igreja não estava tratando só com um problema. Essa igreja resistia no meio das adversidades. Era muita luta, muita peleja, perseguição, calúnia contra essa igreja. Mas era uma igreja firme no meio das adversidades. Você não entendeu? Essa igreja não desistia, não desviava crente no momento que a porta estava fechada.
Era uma igreja que não se desviava da palavra no momento que ela era perseguida, porque essa igreja entendia que quem foi perseguido foi Cristo, e ela entendia, porque era uma igreja instruída pela palavra, e ela entendia que Cristo disse: por causa do meu nome vós sereis perseguidos. Ela entendia que eles iriam sofrer por causa do nome de Cristo. Elas entendiam que o próprio Jesus diz: por causa de mim vocês vão ser perseguidos. Mas mesmo assim era uma igreja firme. A igreja de Éfeso era separada, pois examinava com cuidado os ministros que a visitava. Era uma igreja que entendia que o próprio apóstolo Paulo, vamos abrir segundo João, segunda epístola do apóstolo João, versículo de número 7 ao versículo de número 11. Vamos ver o que o apóstolo João dizia. Versículo 7 ao 11 diz assim: porque pelo meu nome saíram nada tomando dos gentios. Não, cadê Jesus? Aqui, 2 João 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. 8. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Não percamos o que temos ganhado. Antes recebemos o inteiro galardão. Verso 9. Porque aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então esta igreja de Éfeso era uma igreja que, quando recebia alguns visitantes que chegavam até eles observavam esses ministros para ver se eles tinham a mesma doutrina de Cristo, porque essa igreja sabia: quem persevera na doutrina de Cristo, tanto tem Deus Pai como tem Jesus. Então essa igreja era uma igreja preocupada em colocar pessoas para pregar com a mesma visão. Não era uma igreja irresponsável de pegar uma pessoa sem preceito bíblico, sem a verdadeira doutrina, para colocar para ensinar, instruir o povo não ir para o céu, ensinar um povo fracassado, que qualquer vento de falsa doutrina derrubasse ele. Então a liderança dessa igreja, ela era preocupada em escolher pessoas para pregar. Hoje está diferente. Chama pregadores, pastores, não sabe se é casado apenas com uma mulher, não sabe se é submissa à liderança, não sabe se é prostituto. Por isso muitos altares estão quebrados. Por quê? Porque não observa aqueles se traz o mesmo evangelho de Cristo. Eu quero convidar o presbítero Herbert para fazer presença aqui conosco. Então entenda, essa igreja era uma igreja que tinha liderança que preocupava. Ela analisava e observava, e disse: esses que não traz a mesma doutrina de Cristo, ele diz, não é nem para saudar esse povo. Não é nem para dar paz a esse povo. Então entenda que essa igreja, ela observava de perto esses ministros que visitava, para determinar se eram verdadeiros,
Paulo havia advertido os presbíteros de Éfeso de que falsos mestres surgiriam vindo de fora e até mesmo do meio da igreja, como está em Atos 20, 28 ao 31. E João os havia instruído também para provar o quê? O Espírito, se era proveniente de Deus ou se era proveniente do diabo. Então essa igreja de Éfeso era uma igreja que buscava, iniciou uma obra buscando que dentro dela tinha o discernimento para provar e analisar se o Espírito que estava falando vinha de Deus ou vinha da parte de Satanás. João, ele instrui a igreja de Éfeso a fazer prova, a provar se era verdadeiramente o Espírito de Deus ou era o espírito do diabo. A igreja deve estar sempre alerta para detectar e rejeitar os ministros falsos de Satanás. Então a igreja, ela tem que ter o discernimento para observar e ficar em alerta quando chegar um ministro de Satanás. É aquele que no momento que o lavrador, o dono da seara, sai para descansar, ele pega o joio e semeia no meio do trigo. Tem muitos ministros de Satanás que se verte de ovelha, mas por dentro é como lobo devorador, que infiltra dentro da igreja, trazendo doutrina dos nicolaítas, doutrina que vai afundar os crentes. Então a igreja tem que ficar alerta em provar o Espírito, de ter o discernimento se é proveniente de Deus ou se é proveniente de Satanás. Preste atenção, o elogio que Deus fez, que Jesus fez. Versículo 2 de Apocalipse 2. Preste atenção aqui, o que o Senhor falou a respeito de provar. Jesus diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, e que não fortes sofredor por os maus, e pusestes as provas o que dizem ser apóstolo. Era aqueles ministros que chegavam à igreja de Efésio dizendo: eu sou apóstolo, eu sou abridor de igreja, eu sou testemunho ocular de Cristo, eu sou apóstolo. Jesus está dizendo aqui, alguns, eles puseram a prova aqueles que diziam ser apóstolo, e quando foi provado, foi achartes mentirosos. Quando a igreja de Éfeso, os líderes de Éfeso, provaram esses que diziam ser apóstolos, foi encontrado eles mentirosos, dizia que era e não era. Como a igreja de Éfeso, os líderes de Éfeso provavam se eles verdadeiramente eram apóstolos, tinha que manusear bem a palavra da verdade, tinha que acreditar que Cristo veio em carne. Então era um povo que era provado. Como provar? Mostra para mim a experiência que você tem com Deus. O que é que você sabe? Cristo diz que nós seremos as suas testemunhas. Vocês não são apóstolos? Pois testemunha é você do Cristo que a igreja serve. Quem é Cristo para você? Olha que o próprio Jesus, ele vai pôr à prova o apóstolo Pedro no início do ministério. O que eles dizem lá fora que eu sou? Ele vai dizer: então dizem que você é um profeta, diz que tu és João Batista, diz que tu é Elias. Ele disse: Pedro, e tu? O que você fala que eu sou? Eu quero que você testifica de mim. Ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus diz: provado, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, foi o próprio Deus. Aprovado. Acharam esses apóstolos mentirosos. Os cristãos de Éfeso
separavam-se não apenas de doutrinas falsas, mas também de obras falsas. Preste atenção aqui. A igreja de Corinto, de Éfeso, quer dizer, eles se separavam não apenas de falsas doutrinas, mas também de falsas obras. Apocalipse 2:6. Preste atenção a esse elogio de Cristo. Tendes, porém, isto, que aborreceis as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Ele está dizendo, essa igreja aqui, ela está sendo elogiada. Essa igreja aborrece os falsos ensinamentos dos nicolaítas. Era uma igreja instruída na palavra. Quando eles pregavam heresia, diz, está errado. Não é isso que Cristo manda eu fazer. As doutrinas dos nicolaítas era: adultério não tem nada a ver, trocar de esposa não tem nada a ver, se prostituir não tem nada a ver, mentir não tem nada a ver. E os apóstolos confrontavam: mentira, não pode adulterar, não pode fornicar, não pode trocar de mulher, porque o mesmo pecado do passado é hoje e vai ser para sempre errado. Então, era uma igreja que aborrecia os falsos ensinamentos dos nicolaítas. Aí Jesus diz: tu está aprovado, porque vocês aborrecem aquele e aqueles que eu também o aborreço. Está no caminho certo. Então entenda, os cristãos de Éfeso se separavam não apenas das falsas doutrinas, mas também das obras falsas. A forma verbal do termo nicolaíta significa conquistar o povo. Então os nicolaítas estavam dentro da igreja de Éfeso, querendo conquistar o povo com as falsas doutrinas. O evangelho da facilidade é aquele evangelho pregado que arrasta a multidão, mas não leva a multidão para o céu. É o falso evangelho que eles pregavam, que dividia a igreja primitiva e ia para o evangelho da facilidade. E eles confrontavam. Pregar o evangelho não é facilidade. Jesus disse que não é fácil. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo. E ele pregou dizendo: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e segue-me. Jesus está dizendo que o verdadeiro evangelho não é o fazer o que eu quero, é o fazer que ele manda e que ele ordena. Então esses nicolaítas eram conquistador de povo, aquele povo que não era estruturado na palavra. Irmão, os ministros de Satanás estão tirando muito de dentro da igreja. Eu vi um certo ministro de Satanás dizendo que não existe mais o pecado, porque Jesus pagou na cruz, disse que não existe mais, foi abolido. Mentira. Disse que não existe porque foi comprado, Jesus pagou nosso pecado, nos resgatou. É porque não estuda a Bíblia, então o povo diz: é verdade. Os seguidores dos ministros de Satanás estão cheios nas redes sociais. O evangelho da facilidade, o evangelho de passar a mão na cabeça e não me cobrar mudança. Esse povo está dentro de muitas igrejas fazendo divisão. Uma vez o pastor consagra hora de jejum, busca a presença de Deus para trazer um ensinamento. Aí lá vem os nicolaítas, prega heresia e ainda arrasta a multidão. Ei, tira de dentro da igreja sadia multidões, mas é para acompanhar, para ir para o inferno. Jesus está dizendo: o evangelho é renunciar. Alamandre a sete, alamante, oremandalamanti, oremandaiassé. Então, o nicolaíta significa conquistador de povo. O que as heresias está conquistando muitos aí, irmão. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que se tratava de uma seita que mandava na igreja, privando o povo de sua liberdade em Cristo, e que iniciou o que conhecemos hoje como a divisão entre o clero e o leigo. Uma falsa divisão não ensinada em parte alguma do Novo Testamento. Todo o povo de Deus é sacerdócio
real, leigo e clero. Era um povo que dizia: é apenas os estudiosos que vai ser. Os leigos não vai ser. Uma igreja que tinha divisão. Os nicolaítas era aquele que colocava uma doutrina que tem alguém melhor do que o outro. Não, o mesmo ml de sangue que derramou para o pastor Fabrício foi o mesmo que derramou para aquele que está se drogando agora, entrando quase em overdose. Por quê? Porque no Novo Testamento todo o povo de Deus é sacerdócio real, e tem o mesmo acesso ao Pai por meio do sangue de Jesus Cristo. Veremos essa seita perigosa novamente ao nós estudarmos a mensagem de Pérgamo. O Sison de Éfeso era um povo sofredor. Escute isso daqui. Era um povo sofredor, que suportava com paciência os seus fardos e labutava sem esmorecer. Era um povo sofredor, que jogava o seu fardo nas costas e labutava, se esforçava sem se esmorecer. Era um povo que não era qualquer coisa que fazia ele desistir, não. Era um povo sofredor, mas suportava com paciência os seus fardos, suportava a perseguição, suportava os confrontos dos nicolaítas querendo implantar doutrinas de demônio dentro da igreja. Era um povo que tinha paciência e eles não esmoreciam. Eles tinham prazer de confrontar as heresias, e faziam tudo isso por amor ao nome do Senhor. Eles carregavam os fardos pesados, suportavam as perseguições, tudo por amor do nome de Jesus. O que é que eu e você suporta pelo nome de Cristo? O que é que eu e você suportamos por amor dele? Ao examinar, escute isso daqui. Ao examinar esta congregação, ao examinar essa igreja de vários ângulos diferentes, ela parece perfeita. Parece perfeita. Era uma igreja que confrontava as doutrinas dos nicolaítas. Era uma igreja que trabalhava até o seu corpo físico cansar, ao ponto de chegar o enfado da sua carne, de perder as forças para levantar no braço para na seara. Era uma igreja que suportava o peso, o fardo da perseguição por amor de Cristo. Então, observando, analisando em vários ângulos, parece uma igreja perfeita. No entanto, aquele que entre os candeleiros viu o coração dos efésios, e portanto o seu diagnóstico é diferente do nosso. Aparentemente para nós essa igreja é uma igreja perfeita, mas pelo diagnóstico daquele que anda no meio dos 7 cartiçais, ele vai fazer um diagnóstico e vai ver um defeito. Escute isso daqui. Qual é o defeito que ele vai ver? Apocalipse 2, verso 4. Abre tua Bíblia e observe aí, para você ver. Aparentemente na nossa visão estava uma igreja legal, porque não estava aceitando doutrinas erradas. Era uma igreja que estava aborrecendo os hereges. Eles confrontavam, apontavam o dedo e diziam: não foi isso que Jesus ensinou. Aparentemente era uma igreja ótima, perfeita, mas só que no versículo 4 Deus observa e vê um defeito em seu diagnóstico. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Era uma igreja que tinha palavra. Era uma igreja que trabalhava até cansar. Era uma igreja que confrontava as heresias. Mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer: tenho porém contra ti, vocês deixastes o primeiro amor.
Essa igreja, escute, essa igreja ocupada, separada e disposta a se sacrificar, sofria de problemas amorosos. Os efésios haviam abandonado o seu primeiro amor. Apresentavam obras, apresentavam o trabalho, apresentavam o labor, apresentava a perseguição, como está em Apocalipse 2:2. Mas essa qualidade não era motivadas pelo amor a Cristo. Essas qualidades não eram motivadas pelo amor de Cristo, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Então observa aqui, isso não basta simplesmente eu fazer obras, trabalhar, ter perseverança, não desistir. Se eu perder o primeiro amor. O que eu aprendo nesse texto? Que tem como fazer a obra, tem como eu pregar, tem como eu expulsar demônio, tem como eu confrontar as heresias, havendo perdido o primeiro amor. O que fazemos para o Senhor é importante, mas o motivo pelo qual o fazemos também é importante. Será que nós fazemos para o Senhor apenas motivado pela obrigação, mas é porque eu amo fazer a obra? Será que eu venho para o culto de ensino só por obrigação, porque o pastor vai puxar a minha orelha, mas porque eu amo ouvir a palavra de Deus? Será que eu vou para a consagração das irmãs só com medo do cabo do pastor cobrar? Ou eu vou para a consagração porque eu amo chegar perto de Jesus e conversar com Ele? O que fazemos para o Senhor é importante, mas quando nós fazemos por amor, não por obrigação. Tem pessoa que só vem para a igreja porque é obrigado. Tem obreiros que só vai para a igreja porque é obrigado. Se eu não for é tirar do meu cargo. Se eu não for para a ceia, eu vou ser afastado. É porque não faz por amor. Porque quando faz por amor, sofre perseguição, calúnia. Diz eu persevero, porque eu amo a Cristo. E quem pode te separar do amor de Deus? Se eu não for, vai ser tirada a minha oportunidade. Aí vem para não perder a oportunidade de domingo, o culto da família. Perdeu o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que é? Será o primeiro amor? E a devoção a Cristo que caracteriza devoção é aquele tempo que ninguém consegue tirar de eu estar aos pés da cruz. É a devoção a Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido. É uma pessoa fervorosa, é uma pessoa desinibida e empolgada, que demonstra abertamente. O primeiro amor é conhecido quando a pessoa tem o primeiro amor. É uma pessoa empolgada. Que dia vai ter campanha? Que dia vai ter consagração, pastor?
Que dia nós vamos subir no monte? Uma pessoa empolgada não põe desculpa para buscar a presença, porque o empolgamento é tão grande de estar perto de Jesus, que nada pode arrancar o foco dela. E demonstra abertamente. Uma pessoa que tem o primeiro amor, ela demonstra abertamente, todo mundo sabe. A pessoa que tem o primeiro amor é aquela que gosta de chegar cedo. Daqui a pouco eu chego lá. Comparar o primeiro amor é o amor da lua de mel. Escute isso daqui. É o amor da lua de mel de um casal. Apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro torna-se cada vez mais profundo e rico, também é verdade que nunca deve perder a empolgação e o fascismo dos primeiros dias da lua de mel. É como a lua de mel. Na verdade, por mais maduro que esteja, o amor é sólido. Mas se tiver o fascismo ainda, se ainda tiver empolgado ainda, entenda, você vai entender aqui. Quando o marido e a esposa deixam de dar o devido valor um ao outro, e a vida se torna rotina, esse casamento corre perigo. Escute, na lua de mel não se conhece um ao outro, casaram, foram para a lua de mel, aquele primeiro amor ali, irmão, ninguém nunca esquece. Não consegue chamar nem pelo nome. É amor, minha flor, minha rosa, meu docinho. Porque está na lua de mel, está no princípio, está recém-casado. Mas quando o marido e a esposa deixam de dar o devido valor um ao outro, se torna uma rotina. Passa o devido tempo, escute, passa algum devido tempo, passou a lua de mel, não chama mais de amor, já chama pelo nome. Gera uma rotina. Casa, trabalho, casa, não tem inovação, não tem empolgação. Aquele convite de quando teve no começo do namoro, do conhecimento, vamos no restaurante, vamos na lanchonete para nós conversar. Aí devido não dá o valor um ao outro, cai na rotina. Cadê minha janta? Depois de muito tempo não tem mais o convite da sorveteria, não tem mais o convite da pizzaria, não tem mais o convite da churrascaria. Aí vai virando aquela rotina. E agora esse casamento vai correr perigo. Assim também é o nosso primeiro amor. No primeiro amor, diácono Wagner, a gente dorme, muitas das vezes acorda com a Bíblia no peito. Às vezes a gente ora, a gente lê a Bíblia, cansa, coloca em cima da cadeira do lado. Quando acorda, a primeira coisa que faz, olha para a Bíblia, pega e diz: Pai, fala comigo através da sua palavra. Vai passando, virando rotina. A rotina começa a tirar o prazer de ler a Bíblia. Casa, trabalho, igreja. O primeiro amor foi-se embora. Só abre a Bíblia no momento que o pregador diz: abre a Bíblia no capítulo tal, no livro tal.
Não tem mais aquele amor de pegar na Bíblia Sagrada para tirar uma palavra. Quantos no primeiro amor não pegava a Bíblia, olhava para cima e dizia: Pai, fala comigo através da sua palavra. Eu escolho o verso 7. E vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais de séculos em séculos. No primeiro amor, todo dia tu tirava uma palavra, um devocional, fala comigo. E agora, a rotina está tão árdua que tirou o teu tempo, fez com que você perdesse o primeiro amor. É possível servir, sacrificar-se e sofrer por causa do meu nome. No entanto, não ama Jesus verdadeiramente. Os cristãos de Éfeso estavam tão ocupados, mantidos nas suas separações, que deixaram de lado a adoração. Uma frase que eu gosto de falar, eu esqueci o nome do autor, mas a frase é esta: hoje há um povo de muito conhecimento bíblico e pouca experiência com Deus. Estudou tanto que diz: eu não preciso mais orar para pregar, eu não preciso mais orar para louvar. No primeiro amor, jejuava o dia todo. Eu vou jejuar se caso eu tiver uma oportunidade, eu vou dar uma palavra. Jejuava sem saber se iria receber uma oportunidade. O amor se foi e não jejua mais para pregar, não jejua mais para louvar. Por quê? Porque perdeu o primeiro amor. E isso é um perigo. Assim como o casamento vira doutrina, vira rotina, que é perigoso o casamento destruir, assim a vida do cristão, se virar rotina e perder o primeiro amor, pode perder o céu. Perdeu o primeiro amor. A igreja de Éfeso estava tão ocupada mantendo os seus afazeres, confrontando tanto as doutrinas do nicolaíta, que deixaram de lado a adoração. O trabalho não substitui o amor. A pureza não substitui o fervor. A igreja precisa tanto de uma coisa como a outra, a fim de agradar a Deus. O trabalho que eu faço para a obra não substitui o amor que Deus manda eu ter. E a pureza, a santidade não substitui o fervor. Que fervor é esse, irmão? Você lembra de quando você no primeiro amor orava fervorosamente? Não se preocupava se tinha pessoas letradas do teu lado que tinham uma boa oratória, você orava fervorosamente. Aí vai perdendo o primeiro amor, o fervor acaba. Porque eu estou puro, eu não preciso ser fervoroso. É porque eu trabalho na obra, eu não preciso ter o amor. O que é isso, pastor? É o primeiro amor que está indo embora. Ao ler a epístola de Paulo aos Efésios, há pelo menos 20 referências ao amor. Também se vê que Paulo enfatiza a posição exaltada do cristão em Cristo. Nos lugares celestiais, ele está dizendo, os cristãos vão ser exaltados nas áreas celestiais. Mas a igreja de Éfeso havia caído e não vivia a altura
altura da sua posição exaltada em Cristo. Era uma igreja que não vivia a altura espiritual, era uma igreja que tinha intimidade com letra, mas não tinha intimidade com o espiritual. Aí agora aqui, igreja, no versículo 5 de Apocalipse, preste atenção, no versículo 5 de Apocalipse: lembra-te, pois de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ele diz: lembra-te, pois onde caíste. Ele não disse: eu vou te lembrar, eu quero que você lembre. Lembra-te, está dizendo, esforça a tua mente, raciocina aonde você perdeu o primeiro amor. Eu quero que você lembra aonde você caiu, aonde você falhou, aonde você tem que corrigir, aonde você tem que voltar para corrigir. Olha, quando a Bíblia Sagrada deixa bem claro, quando você for ofertar no altar do Senhor, se você lembrar que tem algo contra seu irmão, é para você deixar a oferta no altar, voltar lá, se converter com ele para depois ofertar. Ele está dizendo: eu quero que você lembre aonde você deixou o primeiro amor e volta para corrigir. Onde foi que você deixou aquela busca de jejuar? Onde foi que você deixou aquela busca de ler a Bíblia? Onde foi que você deixou a vontade de congregar? Jesus está dizendo: volta lá e corrige enquanto é tempo, porque o primeiro amor, a perca do primeiro amor faz você também perder o céu. Lembra-te onde tu caíste. Jesus está dizendo: eu quero que você lembre onde caíste e arrependa-te. Vai lá onde você caiu, volta lá e arrepende. Arrepender é conversão, é deixar de fazer o errado para fazer o certo, é abandonar a prática do eu para fazer o certo. É Jesus dizendo: vai lá e conserta o eu que você deixou para trás. Volte ao primeiro amor. Daqui a pouco nós vamos lembrar quem nós era no passado. Me segura. Jesus está dizendo: lembra onde você caiu, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ele está dizendo a essa igreja: eu quero que você volte a fazer o que vocês faziam no princípio. Porque além de eu estar sob o controle com as 7 estrelas na mão, eu estou passeando no meio dos 7 escartiçais. É Jesus dizendo: eu estou com a congregação, com os crentes sob o meu controle, e eu estou passeando dentro da igreja e observando e dizendo: eu conheço a tua obra. Jesus aqui sabia aonde ele tinha perdido o primeiro amor, mas Jesus está dizendo: é só você lembrar, volta para corrigir o erro e volta a praticar as primeiras obras. É Jesus dizendo para essa igreja: eu estou com saudade de quando vocês me buscavam no princípio. Eu estou com saudade de quando vocês estudavam a palavra, se preparando para confrontar os nicolaítas. Eu estou com saudade do primeiro amor, onde você não inventava desculpa para dobrar o joelho de madrugada, onde você não colocava desculpa de chuva e vento para vir para a igreja. Jesus está dizendo: volta ao primeiro amor. Lembra onde caísse, volta ao primeiro amor. É Jesus dizendo nessa igreja: quando o teu pastor te mandava mensagem para você 3 horas da manhã se levantar do conforto da sua cama para ir para a campanha de oração na igreja, volta a praticar as mesmas obras. Jesus está dizendo: nas primeiras obras é o período da intimidade.
Jesus está dizendo, é nas primeiras obras, na disponibilização, no se doar, que eu manifestava a minha intimidade. É Jesus dizendo, vocês têm intimidade com a letra, têm intimidade com o trabalho da obra, mas não tem mais intimidade com Deus da obra. Corrige, se arrependa, lembra onde está o erro e volta ao primeiro amor. Versículo 6, onde ele elogia. Versículo 5 ainda. Pratica as primeiras obras. Beleza. Quando não, escute isso daqui. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Castiçal gera luz. Jesus está dizendo aqui, se não voltar a praticar as mesmas obras, eu brevemente eu virei a ti e tirarei do teu lugar. Jesus está dizendo a essa igreja, se vocês não voltar, não lembrar onde cair e se arrepender, vocês vão deixar de existir. Eu vou tirar esse brilho, eu vou tirar o castiçal de ti. Castiçal gera luz. Jesus está dizendo, eu vou tirar a iluminação de ti, a iluminação da palavra. Se não voltar ao primeiro amor e não voltar a praticar as obras que fazia antes, na intensidade do primeiro amor. O primeiro amor pode ser recuperado se forem seguidas as 3 instruções que Cristo dá. O primeiro amor pode ser recuperado, irmão. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda dá para recuperar aquela disposição que você tinha de levantar de madrugada, botar a bolota do joelho no chão e orar. Ainda pode recuperar aquela disposição de quando você não tinha hora para ler a Bíblia, lia até se enfadar. Jesus está dizendo, ainda dá para recuperar aquela noite, recuperar as primeiras obras que você fazia, quando você lia a Bíblia e colocava ela debaixo da cabeça como um travesseiro. Ainda tem como recuperar. E quando você acordava, a primeira coisa que você priorizava era estender a mão, pegar a Bíblia. Hoje está o celular. O que é mais importante consegue tirar o nosso tempo. Então pode se recuperar o primeiro amor, se nós seguirmos a instrução que Cristo dá. Primeira instrução que Cristo dá: é necessário lembrar, literalmente, continuar lembrando o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer a comunhão íntima com Deus. Jesus está dizendo, é necessário restaurar, é necessário recuperar, mas tem que ativar a primeira instrução. Tu tem que lembrar onde tu falhou. Tem que lembrar o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer. Tu sabe o que é que foi perdido. Jesus está dizendo, isso que você sabe que foi perdido, você pode cultivar para restabelecer de novo. Então Jesus está dizendo, você tem que lembrar o que você perdeu e voltar a cultivar, a voltar a ter desejo de praticar o que você praticava, para você voltar a ter a comunhão com Cristo. É a oração que você não consegue orar mais. Jesus está dizendo, pode reverter, volte a cultivar.
Eu não posso dizer, eu oro porque gosto. Porque eu oro, se dizer, eu oro porque eu gosto, é mentira. Eu tenho que orar até gostar. Para Deus falar conosco, irmão, Ele fala através da palavra. Mas para mim falar com Ele, nós fala através da oração. E quando eu não gosto de conversar com alguém, eu vou evitar ele. Quando eu não oro, eu estou evitando a falar com Deus. E Deus está dizendo, volta a cultivar o altar da oração. Quando eu estava estudando isso daqui, esta palavra, irmão, essa palavra ela confronta todo mundo. Confronta pregador, confronta os ouvintes. Porque nós não somos perfeitos. Jesus está dizendo para a igreja dele aqui. Não está dizendo para um grupo, ele está dizendo para a igreja. Volta a cultivar aquilo que você perdeu. No primeiro amor tu tinha desejo de orar. Hoje não ora mais. Jesus está dizendo, cultiva, volta a orar. Primeiro amor gostava de ler a Bíblia. Hoje não lê mais. Jesus está dizendo, volta a cultivar, volta a ler a Bíblia. Para quê, pastor? Para voltar a ter intimidade com Deus. É necessário lembrar aonde caíste. Segundo, para recuperar, segunda instrução para recuperar o amor, é preciso arrepender-se, mudar de ideia e confessar os pecados ao Senhor. Irmão, o diabo ele sabe, se ele esfriar a igreja, perde o primeiro amor. Se ele tirar o tempo da leitura bíblica, se ele tirar o fervor da oração e o tempo de orar, ele olha e diz, vou vencer no cansaço. A igreja brasileira está passando por uma frieza tão grande espiritual. E o que é isso, pastor? É porque a maioria perdeu o primeiro amor. E sem arrependimento não tem perdão. É preciso mudar a ideia. A ideia do modernismo é, eu não preciso mais orar, porque eu sou letrado, mestrado, PhD em teologia, eu tenho todo o conhecimento. Confia no conhecimento da letra, mas perdeu. Tem a ideia de agora dizer, eu só preciso ler, pregar, porque eu conheço. O Senhor está dizendo, muda a ideia. A ideia não é essa. Muda a ideia, tira isso da tua cabeça, que é só congregar, que é só vir para o culto de ensino. Tira essa ideia da cabeça, volta a cultivar o altar da oração, volta a cultivar a semente da palavra, volta, corrige, volta ao primeiro amor. Irmãos, toda doença tem um sintoma. Antes dela alastrar para chegar no ponto crítico para matar, ela dá o sinal. Período de pandemia. Sintoma da pandemia: dor de garganta, febre. Depois do sintoma que diagnostica que estava com Covid, começa a comprometer os pulmões. Irmão, toda enfermidade tem um sinal. Tem, irmão. Quando a pessoa, até no período da gravidez, tem sinal. A mulher engravida vê um sinal: enjoo,
vômito. Opa, estou grávida. Então tem um aviso antes de comprovar. Tem um aviso, irmão. Tem um aviso de quando a gente está com o princípio de gastrite. O aviso é: eu não posso comer qualquer coisa que vai dar queimação. Eu vou fazer endoscopia para ver o que está acontecendo. Tudo tem um aviso. Até no mundo espiritual, na queda. Antes dele cair aqui, eu não digo cair aqui, antes dele apresentar aqui, ele já caiu no espiritual, ó. Antes dele desviar aqui e voltar para o mundo, ele já caiu no espiritual. E qual o sintoma do crente se desviar? O primeiro sintoma: perdeu o primeiro amor, perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de congregar, perdeu a vontade de jejuar, perdeu a vontade de ler a Bíblia. Esse é um sintoma do fracasso do cristão que está perto a cair. Tem um sintoma do marido infiel, deixa de dar a atenção que dava para a esposa. Tem um sintoma da mulher infiel, deixa de dar atenção ao seu marido que dava antes. Tudo tem um sintoma, irmão. Tudo tem um aviso prévio, antes do acontecimento, antes da queda aqui. O Senhor está dizendo: volte ao primeiro amor, volte a praticar as primeiras obras, volte a ser fervoroso, volte a ser corajoso de buscar a presença de Deus. Mas foi para a segunda, agora nós vamos para a terceira. A terceira instrução que pode recuperar o primeiro amor. A terceira é: deve-se voltar a praticar as primeiras obras. Ninguém está com amnésia aqui. Escute isso daqui: ninguém está com amnésia ao ponto de rasgar dinheiro e não conhecer dinheiro louco. Ninguém está com amnésia de nesse momento lembrar. Preste atenção, feche os seus olhos. Lembra de quando você confessou a Cristo como o seu Senhor e Salvador? Lembra do primeiro mês? Lembra do segundo mês? Lembra de quando você tinha curiosidade a perguntar para o seu líder o que é que essa palavra quer dizer? Lembra quando você perguntou para ensinar para o seu líder ensinar como você jejuma? Lembra agora do primeiro amor. Lembra agora quando você não inventava desculpa para ler a Bíblia. Lembra quando você não inventava desculpa para orar. Às vezes você fazia campanha sozinho. Às vezes você fazia campanha sozinho. Por que parou de fazer? O sintoma está aí, é o primeiro amor que está indo embora. E Jesus está dizendo: antes que acaba por completo, volte a praticar as primeiras obras. É Jesus dizendo: eu estou com saudade de quando você levantava de madrugada, dobrava o joelho, a primeira coisa dizia: Pai, graça te dou de estar na tua presença. Jesus está dizendo que Ele está com saudade de quando você começava a orar dizendo: Papai, eu estou me humilhando na beleza da tua santidade. Jesus está dizendo que Ele está com saudade que quando você orava dizendo: Papai, receba esses 3 hinos da harpa cristã que vai ser entoado a ti. Lembra-te, Jesus está dizendo: eu estou com saudade de quando você dobrava o joelho e dizia: Pai, eu estou iniciando o meu jejum e vou entregar tal hora a ti. Jesus está dizendo: eu estou com saudade, volta a fazer. Lembra aí, quando você cantava o hino da harpa? Lembra de quando você convidava o teu irmão, a tua irmã dizia: vamos levantar uma campanha de oração lá na igreja? Lembra-te quando você sacrificava o teu horário de almoço para ir na campanha meio-dia? Às vezes você voltava porque o culto da campanha terminou tarde e talvez às vezes não dava nem tempo de você almoçar, e você olhava e dizia: Pai, eu sou grato a ti por tudo.
Lembra de quando você levantava uma campanha, um propósito de jejum para te entregar depois do culto? Lembra quando você dobrava o seu joelho lá no cantinho do teu quarto, e às vezes no teu trabalho, lá dentro do banheiro do teu trabalho, dizendo: Pai, o lugar não é propício, mas aqui eu dobro meu joelho e digo a Ti: recebo o meu sacrifício. Às vezes quando o tempo do teu trabalho estava arrancando o teu tempo, às vezes você descia do ônibus, nem na tua casa ia direto para o monte chorar, buscar a presença. Jesus está dizendo: eu estou com saudade. Estou sentindo a graça. Está dizendo: meu filho, enquanto você estava na prova, tu me buscava, agora eu te honrei, te dei. Você se acomodou, chegou ao ponto de você perder o primeiro amor. Jesus está dizendo: se for necessário, eu arranco as bênçãos, peço Isaac de volta, mas eu não perca a intimidade tua comigo, na minha casa. Alamantria sete, alamante, oremanda lamaia. Lembra aí? Quando você tinha desejo de convidar aqueles irmãos fervorosos, que você reunia no WhatsApp: vamos lá hoje. Aonde? Lá no monte, vamos dar uns terra buscar. E o seu companheiro dizia: vamos. Às vezes o convite via para você e você dizia: não, eu estou contigo, bora nessa peleja, eu vou. E às vezes agora te convida para vir para o culto e não vem. Deus está dizendo: sem o primeiro amor, pode perder o céu. Porque perder o primeiro amor é a primeira evidência da queda. Perdeu o primeiro amor, que o pastor Maciel pregou aqui. Isso aqui é muito forte. Eu vi um certo pastor dizendo: não tem como dizer que eu tenho amor se eu não pregar a doutrina do inferno. Eu não posso dizer que eu amo meu irmão se eu não apresentar um inferno para ele. Não tem como eu amar meu irmão se eu não apresentar. Se ele não se converter, ele vai para o inferno. Se eu amo meu irmão, eu não quero que ele vá para o inferno. E se eu não quero que ele vá para o inferno, eu tenho que pregar a doutrina do inferno e dizer: o inferno existe e é o final de uma vida sem Cristo. Irmão, uma pessoa que perde o primeiro amor, ela perde, primeira coisa, o temor. Para ela, errar é normal. Jesus está dizendo: lembra, corrige enquanto é tempo. Não espera se prejudicar. Não espera terminar de enterrar. Jesus está dizendo: recupera de volta. Volta a ter de novo. Então, o terceiro lugar, deve-se voltar a praticar as primeiras obras. O que indica a restauração, a comunhão inicial rompida pelo pecado e pela negligência. O que é negligenciar? É eu saber que eu estou no erro, saber que eu estou falhando, saber que eu estou afundando, e negligenciar, fazer vista grossa, não entendendo que eu estou na zona de conforto, não entender que eu estou na zona vermelha, não entender que eu estou na zona de perigo. Deixa de negligenciar, fazer vista grossa para aquilo que está te matando, para aquilo que está te levando para o inferno, para aquilo que está fazendo você perder o primeiro amor. Não negligencia aquilo que vai te levar para o inferno. Não faz vista grossa com aquilo que lá na frente vai fazer você se perder no meio da caminhada. Para o cristão isso significa orar, ler a Bíblia e meditar sobre ela, servir em obediência e o adorar. Está orando? Está lendo a Bíblia e meditando nela? Pastor, mas eu leio a Bíblia, mas você perguntou para o texto: o que é que o Senhor está querendo falar através dessa palavra? Nós não podemos ler a Bíblia quando a gente lê um jornal, uma enciclopédia aí fora. Nós temos que ler a Bíblia para entender. É olhar e ver esse texto
e explanar, ele dizer o que o Senhor quis dizer à igreja de Éfeso. Eu tenho que ler e entender que Jesus, ele mostrou as qualidades, mas ele disse: uma coisa está errada, perdeu o primeiro amor. E ele, quando ele vê o defeito, ele vê para corrigir, volta, arrepende. Jesus está dizendo: eu quero que você corrija, porque o meu prazer não vê tua queda espiritual, o meu prazer é ter intimidade contigo, face a face, tete a tete. Se você perdeu uma dessas coisas, irmão, perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de ler a Bíblia e meditar nela, perdeu a vontade de servir ao Senhor em obediência e adorar, é o sintoma do teu fracasso espiritual. Essa igreja, uma das igrejas que chega mais próxima à igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. A Bíblia diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Antigamente o povo, a igreja primitiva, quando se alastou, o povo perseguia os crentes, matava, eles iam escondidos para as casas dos irmãos aprender. Ia para o templo, era todo dia, irmão. Eu creio que fosse naquele tempo, se ele tivesse o privilégio, que o que nós temos hoje de escolher a igreja para a gente ir escutar a palavra, isso aqui não caberia. O povo sendo ameaçado de morte, alguns morrendo, sendo apedrejado como Estevão, mas o povo não desfalecia. Por quê? Porque tinha o primeiro amor. Irmão, o primeiro amor faz a gente desejar estar perto de Jesus. Agora, perdeu o primeiro amor, não faz questão do culto que perde, não faz questão da hora perdida de oração. Vou dizer um negócio aqui que Jesus falou no meu coração. Ele diz assim: meu filho, muitos crentes, as TVs estão sendo mais importantes do que eu. Tem pessoas que quando chove, já diz: hoje eu não vou para o culto, se alegra. Se alegra quando vem uma visita. E diz: eu não posso ir no culto porque eu recebi uma visita. O que é mais importante do que Jesus para a tua vida? Agora imagina, você tem saudade daquele teu parente que já tem anos e anos que tu não vê ele. Imagina Jesus com saudade daquela vez que tu dobrava o joelho e se derramava na presença dele. Se tu tem saudade do teu parente que está longe, do teu filho que está longe, imagina Jesus de você, que ele derramou o sangue por ti e por mim. Imagina a saudade dele. Por isso ele diz: essa igreja, estou com saudade, volte à primeira obra. Amém? Vamos se colocar sobre os seus pés. Vamos fazer uma oração especial. Se caso a gente deu amnésia, para a gente lembrar aonde a gente caiu, para a gente voltar para corrigir, para voltar a ter o primeiro amor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite nós clamamos a Ti, Senhor meu Pai, por esse momento, por esta hora, por essa oportunidade, por essa palavra. Obrigado por o Senhor nos exortar, nos corrigir, Senhor, e fazer-nos lembrar, Senhor, da importância do primeiro amor. E o Senhor nos mostrou que é possível recuperar aquilo que nós perdemos, ó Pai. Ó Senhor meu Pai, nós perdemos tempo, Senhor, é de não buscar o Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor, a gente ganha tempo, papai. Tempo perdido é tempo longe da Tua presença, Senhor. Meu Deus, nos lembra, faça-nos voltar, faça-nós ter força para voltar a cultivar o primeiro amor. Nos abençoa, papai. Que essa palavra pode arder dentro dos nossos corações, ó papai. Que ela venha impregnar, Senhor, meu Deus, em nosso coração, Senhor. Ó Pai, eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, cola essa palavra em nosso coração, que ela começa a arder, que a gente venha praticar esta palavra, papai. Ou nos abençoa, leve os seus filhos em paz para a sua casa, livra do acidente, do assalto,
morto, da bala perdida, do homem que máquina no mal. Abençoa todos, visitante e congregado, novo convertidos, ó Pai. Se o Senhor marcou esse encontro conosco aqui, é porque o Senhor queria falar na nossa lata, nos nossos ouvidos, dizendo: volte a praticar as primeiras obras, volte a fazer o que você fazia com excelência no princípio. Ah, Jesus vai tocar em alguém aqui. Feche os seus olhos aí. Jesus vai tocar em alguém aqui poderosamente. Missionário Giovan, eu peço para tu me auxiliar aqui. Fica atrás do irmão Alexandre lá. Irmão Alexandre, fica bem aqui no corredor aqui. Fica no corredor aqui, isso. Mais para frente, um pouquinho mais para frente. Jesus vai colocar um desejo aí. Jesus vai colocar um desejo no teu coração agora de querer sempre estar na presença dele. E o Senhor me faz saber que agora o Espírito Santo de Deus está na tua frente e ele está plantando uma semente no teu coração. E esse mal que luta contra a tua vida, hoje ele vai cair por terra agora. Olha aí a espada do arcanjo Miguel quebrando aí, ó. Esse mal não vai resistir. Agora, olha, vai tocar mais forte. Cai por terra esse mal que luta contra a vida dele agora. Cai por terra agora. Agora, ele não vai resistir. Agora vai cair por terra todo mal agora. Queima, Senhor. Jesus está plantando no coração dele o desejo de buscar ele com sinceridade. Coloca a mão no coração dele aí, missionário Giovan. Olha a agonia do diabo aí, ó. Olha a agonia do diabo aí, porque ele perdeu a guerra. Jesus está dizendo que está arrancando agora esta mão negra que estava envolvendo o coração dele, ó. Olha o desespero do diabo aí, ó. Agora, olha o desespero do diabo aí, ó. Tu perdeu a guerra, Satanás. E no mundo espiritual o diabo conhece o nome dele. Presta atenção. Solta o coração do irmão Alexandre Batista. Solta o coração dele aí agora. É o nome do Alexandre que você está maquinando aí, Satanás. Pode arrancar lá da tua banca, da tua bandeja agora o nome dele, ó. Porque a vida dele pertence a Jesus. Ah, vou guerrear, Satanás. Alamantria seta, alamante, oremanda. Tira tuas garras do coração dele, que está querendo colocar dúvida. Tira tuas garras da mente dele, que tu tem lutado para colocar prostituição. Olha aí, Pombagira, tu perde na sua sala, ó. Olha aí, espírito da prostituição, tu perde na sua sala agora. Pega a tua bagagem. Eu vou te dar um endereço agora, Satanás. Deixa a profundeza do abismo, ó. Olha aí, Pombagira, tu tá fraquinho aí dentro, ó. Olha como é que tu é fraca aí pelo poder da palavra, confrontando você na mente dele aí, ó. Olha o desejo que tu queria colocar na mente dele. Esse desejo de se prostituir vai ser transformado em desejo de aproximar Jesus, ó. Olha tu tirando as garras aí, ó. Bora. Aqui, ó. Agora, ó. Tá arrancando, ó. Eu vejo como se fosse uma visgada agora, quando começar puxando na cabeça dele, ó. Puxa, agora, ó. Ó Jesus arrancando, ó. Ó Jesus arrancando, ó. La plaste candarapia, lamante e te canto la plasterbia, alamantria sede candore manda lamaia seterra. Pega a sua bagagem e sai. E a partir de agora o desejo de buscar Cristo, ó. O corpo dele volte ao normal. Pode levantar ele. Alamantria sede, alamante.